Bem, pessoal, então vamos começar Platão. Hoje falaremos sobre a antropologia platônica, a arte, o problema do belo, os mitos e o problema ético-político. Isso se der tempo, né? Se não der, a gente faz mais uma aula. Eu espero terminar hoje. Como nós podemos ver aqui pelo esqueminha que fizemos aqui no quadro, relembrando o que nós falamos nas aulas passadas, Platão, a estrutura da metafísica platônica é essa aqui. Nós temos a matéria, não é? Que é o mundo das contingências, das coisas que passam, que são passageiras, são disformes e desarmônicas. O mundo da matéria existe em 2 graus, 2 níveis, melhor dizendo, né? Um nível puramente sensível, que é a matéria a grosso modo, né? É isso que eu pego, que eu sinto cheiro, que eu mensuro, né? E temos também a matéria em nível inteligível, que são os entes matemáticos, dos quais competem a matemática, estudar a astronomia, a música, né? A arquitetura, a engenharia. São entes inteligíveis, mas ainda são sensíveis, né? Segundo Platão. Nós temos ainda, através da segunda navegação que nós já falávamos, nós chegamos às formas, né? Ou que as pessoas comumente chamam de ideias, né? O eidos. Então, comumente as pessoas param aí nas formas, né? E geralmente interpreta-se Platão como um dualista. Nós temos o mundo físico e o mundo das ideias. Para início de conversa, não é mundos, mas é lugar, né? É um topoi, está acima do mundo da sensibilidade, mas não é um mundo separado. E também não é ideias, mas formas. E as causas já explicamos por que em outras aulas, né? Ok. Só que, acima ainda das formas, como nós já falamos em outras aulas, temos também as leis, o nomos, né? Ou que alguns chamam de meta-ideia. Ou que, segundo o Mário Ferreira dos Santos, nós estudávamos, é a década, né? A estrutura das leis, ela só pode ser feita analisando os ensinamentos não escritos de Platão, né? A ágrafa dogmata. Aqueles ensinamentos que ele não escreveu, mas ensinou oralmente, por via dialética, pelo discurso, pela oralidade dialética, como diz o Giovanni Reale. 2 grandes estudiosos do século XX conseguiram reestruturar essa ágrafa dogmata, que são o Giovanni Reale e o Mário Ferreira dos Santos, nós falamos na outra aula, certo? O Giovanni Reale reestruturou a doutrina não escrita de modo histórico, não é? Ele fez uma história da filosofia. O Ferreira dos Santos fez uma filosofia propriamente dita a partir desses ensinamentos que nós lemos na aula passada, certo? Então, o que falta em um, o outro complementa. Por exemplo, o Ferreira dos Santos fala da década, coisa que o Giovanni Reale não fala, mas que casa perfeitamente dentro do sistema do Reale. Eles chegam às mesmas conclusões. Só que acima ainda das leis, nós temos o uno, né? Porque as formas puras convergem ao uno. Quando eu vejo vários indivíduos, né, pessoas individuais, em sua existência material, nós vemos que eles são múltiplas, mas há algo nelas que faz com que elas sejam da mesma espécie, né? Há uma unidade entre essas pessoas. Ou seja, a forma ela sempre tende ao uno, né? O uno correspondente às matérias sensíveis são as formas, né? A matéria participa das formas. E a forma, por sua vez, participa das leis, né? Você lembra? As leis não são ser, mas são causa do ser. A forma é o ser, em sentido eminente, claro, né? E a matéria é um ser mais pobre, é um ser misto de não ser, certo? Subindo um pouco mais, nós chegamos à ideia de uno, né? Se todas as coisas convergem à unidade, só pode ser a unidade o princípio de tudo. E essa unidade, ela é necessariamente boa. Ela é o bem. É por isso que algumas pessoas chamam de a ideia suprema de bem. Mas é um tanto errônea,
Porque o bem não é a ideia suprema, né? O bem é uma propriedade do uno. O bem e o uno se convergem. Ele já tinha essa ideia de uno como Deus? É um Deus, mas não um Deus pessoal. É um Deus princípio, né? É uma causa eterna, né? Não é um Deus pessoa. Porque a noção de Deus pessoa, ela é própria das religiões reveladas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Provavelmente pode ser que Platão tenha tido alguma notícia muito vaga de um Deus pessoal. Mas aquilo era algo totalmente estranho ao mundo grego, né? Então nós não podemos afirmar que tenha tido alguma notícia ou não. O fato é que ele fala de certas propriedades divinas, né? Mas não chega à ideia de um Deus pessoal. O bem é expressão do uno. A fórmula de Duns Scott da Idade Média, né? O bem e o uno são o mesmo. Porque os conceitos que ele coloca de Deus remete muito aos que a gente tem Sim, atualmente. as propriedades divinas são as mesmas. Não é que remetam aos que nós temos atualmente. Significa que a nossa inteligência ela tende para as coisas perenes e os princípios perenes não mudam, né? São os mesmos ontem, hoje e amanhã. É por isso que nós falamos em filosofia perene. A filosofia perene é essa filosofia que quer buscar esses princípios que não estão ao julgo da temporalidade. É claro, é óbvio, né, como diz São Tomás de Aquino, que a verdade é filha do seu tempo. Quer dizer, ela se mostra no tempo. Nós somos seres temporais, limitados. Então, à medida que nós evoluímos, nós descobrimos certas propriedades dos princípios, certas características, né? E podemos aprofundar e melhorar aquela investigação que outrora outros filósofos já fizeram. Mas isso não quer dizer que nós vamos negar isso. Nós dizíamos na aula sobre Sócrates, né, que Sócrates, Platão e Aristóteles são os pais da filosofia. De modo que tudo que veio depois deles só foi possível porque os caras começaram aquilo, né? Mas teve algo que nós falávamos na outra aula, que era que, se de certo modo, as formas puras, perfeitas, imutáveis, convergem para o uno, existe uma outra força que converge para o múltiplo, né? O múltiplo simboliza a diferença. Se é múltiplo, é diferente. Se é diferente, é desarmônico. Se é desarmônico, é imperfeito, é desnivelado. Mas nós falávamos então da díade, né? Que a díade é essa força que tende à imperfeição, porque o múltiplo é imperfeição. O uno é perfeito, o múltiplo não. Okay. Mas algo que ficou para trás, né? Eu não falei na última aula, que é algo muito importante que eu esqueci de falar. Porque da mesma forma que as leis não são ser, mas causa do ser, a díade não é matéria, mas causa da matéria. Nós falamos que a matéria vem da díade, né? Mas não é que a díade seja matéria. Eu esqueci de falar isso. A díade não é matéria. Ok? Tanto é que ela está acima das formas. Deixa eu só voltar. A díade indeterminada é duplicidade. Isso, a duplicidade, a desarmonia. Entendeu? Ok. O demiurgo, você lembra? É aquele que contempla as formas e tenta copiá-las na matéria. E por que ele tenta copiá-las na matéria? Por causa da possibilidade da díade, da multiplicidade. Sim. O Uno, ele explica a realidade das coisas, né? A realidade última das coisas, ele explica. Só que ele não explica a multiplicidade, porque do Uno não pode vir o múltiplo. Quer dizer, do perfeito não pode vir o imperfeito, segundo Platão. Então é necessário que haja uma força que tenda à imperfeição. E essa força que tende à imperfeição não pode ser perfeita, tem que ser um outro princípio equivalente àquele, que é a díade do qual o demiurgo plasma a matéria. O demiurgo ele está abaixo da díade, ele é como se fosse um operário, uma causa eficiente. Entendeu? O demiurgo é nebuloso, é difícil. Então a díade não é matéria, mas causa da matéria. Mas, de certo modo, a forma ela é inferior às leis e ao uno, porque ela também já está sob o influxo da díade.
Porque as ideias ou as formas são múltiplas. Existe a forma de ser humano, existe a forma de cadeira, a forma de livro, a forma de animal, não é? Então essa multiplicidade de formas já é uma pobreza, entre aspas, em relação aos princípios e ao uno, entendeu? Então a díade, ela também está presente nas formas. Isso é importante de falar. Falávamos então, finalizado a ontologia, a metafísica platônica, falávamos então da teoria do conhecimento, né? Que os graus de conhecimento correspondem aos graus de realidade, não é? Ok. Existe o grau mais pobre de conhecimento, aquele grau que versa sobre as coisas mais pobres, não é? Nós falamos da pistis e da eicásia, né? Da opinião, não é? Das imagens e da... Sim, né? Se é tranquilo, se está nos próprios livros de Platão, não tem muita discussão sobre isso. No segundo grau de abstração, nós temos já o conhecimento dianoético, a dianoia, né? Que é o conhecimento científico, propriamente dito. E nós temos acima da dianoia a noesis, que é o conhecimento do filósofo, propriamente dito, né? O conhecimento por excelência. Porque só ele versa sobre aquele grau mais alto de realidade, isso de saber. Né? E nós dizíamos que tudo isso só é possível por causa da dialética. Né? É por isso, principalmente, que Platão deixa os seus ensinamentos supremos para a oralidade. Porque é através da dialética que eu consigo trazer de forma mais rica essa realidade. Não é que escrita não seja possível, não é isso. Mas é pela oralidade dialética, é algo mais vivo, né? Ela obedece à dinamicidade das ideias, né? A forma com que as ideias chegam até nós. Né? Então, a dialética ela possui duas fases, dois movimentos. O movimento que sobe e o movimento que desce. O sinótico e o dialético. Você se lembra que nós até demos o exemplo, né, da mãe e do filho? Né, que de conceitos de princípios bem concatenados, bem conhecidos, cujo conceito está rigidamente formulado, eu posso deduzir as realidades particulares, a necessidade das realidades particulares. E de certas realidades particulares, na multiplicidade dessas realidades, eu posso chegar aos princípios supremos que fundamentam aquela realidade particular. Mas isso só é possível graças ao filósofo. Né? Porém, o conhecimento dialético, aliás, a dialética é a ferramenta filosófica por excelência, é o método filosófico por excelência. Né? Você não pode fazer filosofia sem dialética. A dialética ela é fundamental para a gente. Porque quando um filósofo, aquilo que diz Santo Tomás de Aquino, em filosofia não interessa quem está dizendo, interessa o que se diz. Né? Não interessa quem disse, interessa a verdade. Então, quando um filósofo enuncia uma certa verdade, aquela verdade, aquele enunciado que pretende ser verdade, ele tem que, obviamente, refutar aqueles outros enunciados que também se pretendem verdadeiros. Essa dialética é a confrontação de hipóteses, não necessariamente. Eu posso ter duas teses que falam sobre a mesma coisa, mas não são totalmente contrárias, que tem alguma outra divergência. E que nem necessariamente as duas proposições são tese e antítese. Uma está certa, outra está errada. Pode ser que no final da discussão eu perceba que as duas proposições são verdadeiras, eu posso perceber que as duas proposições são falsas. Eu posso conseguir... Elas são diferentes, como é que as duas são verdadeiras uma ou a outra? Não. Eu falo assim, pode ser que no final da discussão eu perceba que as duas não são diferentes. Eu posso ser que elas estejam falando da mesma coisa. Ou que uma complemente a outra. Então, não é necessariamente tese e antítese, não é
oposição de ideias. É simplesmente eu consegui de várias hipóteses possíveis sobre alguma coisa, eu consegui chegar a alguma unidade. Você se lembra qual é o exercício da filosofia? Busca pela verdade. Sim. E como que os filósofos socráticos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles faziam? Eles transmitiam de modo racional, sistematizado, hierarquizado, né, a unidade daquilo que eles estavam pesquisando, o objeto daquilo que estavam enunciando. Entendeu? Ou seja, ao filósofo não interessa apenas as coisas que são belas, interessa o que é o belo, né? O que faz com que as coisas sejam belas. Ao filósofo não interessa as coisas que são verdadeiras, interessa aquilo que fundamenta as coisas verdadeiras, que faz com que as coisas sejam verdadeiras, né? E para isso é necessário o exame dialético, porque a coisa que faz com que as coisas sejam verdadeiras não pode por si mesma ser falsa. Então é necessário o exame dialético. E Platão, ele inaugura esse esforço dialético, esse exercício, né? Claro que, como nós vimos nas aulas sobre os pré-socráticos, existia uma dialética, a dialética de Heráclito, né, de Zenão, de Parmênides, assim, havia uma preocupação dialética entre esses filósofos, né? Mas era uma dialética cosmológica, de confrontação de elementos. Já em Platão é uma dialética discursiva, né? A confrontação de ideias, propriamente ditas, de traduzir aquela realidade, uma dada realidade. Tudo certo? Agora nós vamos... Oi? É debater em busca da verdade, exatamente. Dialética é debater. É claro que para fazer um bom debate existem certas regras, que talvez em metafísica nós teremos oportunidade de ver, ou em teoria do conhecimento, aliás, desculpa. Teoria do conhecimento nós teremos oportunidade de ver. Só que nós aqui esbarramos em um problema. A dialética, ela só é possível quando ambas as partes têm um conhecimento mais ou menos igual sobre aquilo. Não dá para ter dialética com quem conhece menos e quem conhece mais. Aí isso já é aula, já é ensino, já é pedagogia, né? Então, quando há um debate, é preciso que haja um nivelamento de conhecimento. Eu tinha um professor de filosofia da linguagem, que ele sempre dava um exemplo interessante. Ele falava, olha, vocês imaginam que Corinthians e Flamengo vão jogar futebol. Só que o Flamengo vai jogar no Maracanã e o Corinthians vai jogar no Arena. Vai ter jogo? Não vai. Então é necessário que você encontre um campo ali mais ou menos comum para que haja o debate. Entendeu? Então não é que, por exemplo, um advogado que estudou 10 anos de advocacia e um médico que estudou 10 anos de medicina, cada um fechado em seu universo, vai conseguir estabelecer um debate dialético sobre certa coisa, se eles não encontrarem um ponto comum. Entendeu? Essa é uma dificuldade enorme que as pessoas têm hoje. Elas não conseguem encontrar pontos comuns. Às vezes elas estão falando da mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes, sobre locos diferentes. É por isso que é necessário o exame dialético. Que haja um certo nivelamento no exame dialético. Só que o exame dialético, quanto mais nós subimos, você se lembra que nós falávamos que o ser em Platão é determinação, ele é certo, né? Isso ao meu parco entender. Eu não conheço muito Platão. Aliás, eu não conheço nada de história da filosofia em profundidade. Mas no meu modesto entender, eu imagino que o ser como determinação seja a principal descoberta de Platão, o ponto mais importante da filosofia platônica, porque ele é certo, né? Aliás, convém abrir um parêntese aqui. A determinação significa o limite da coisa. Uma coisa só pode ter ser porque ela tem limite. A partir do momento em que eu tiro o limite daquilo, eu descaracterizo-o de tal forma que ele deixa de ter ser. Se o ser fosse indeterminação ou ilimitação, como pensavam os pitagóricos, por exemplo, não haveria ser. O problema do limite como algo negativo, como algo ruim,
não é dos gregos e nem dos cristãos. É algo dos modernos, e principalmente com Kant, que Kant queria investigar os limites da razão, os limites do entendimento. Entendeu? Kant é iluminista. Kant é iluminista, né? Essa ideia de que o limite é ruim é uma ideia muito perversa. É curioso. Uma das características principais da modernidade é o exagerado valor que se dá ao homem. Eles voltam-se demais para o homem e, ao mesmo tempo, tentam romper com os limites, tanto da sensibilidade quanto da razão, ou tentam chegar no máximo possível daqueles limites. Só que quando nós chegamos ao máximo possível desses limites, ou tentamos romper esses limites, nós quebramos a barreira do ser, nós descaracterizamos o ser. Então, quando a modernidade, por exemplo, fala que, aliás, dizem que a modernidade preocupa-se exageradamente com o homem, supervaloriza o homem, na verdade ela desvaloriza o homem, porque ela tenta romper os limites da própria humanidade, né? O moderno, como Kant, como Hegel, é aquele que está inconformado com a natureza humana, com a condição humana. Eles querem transgredir a condição humana para algo acima daquilo que o homem é. E aquilo que vai fazer Hegel, transforma um homem num Deus. Aliás, ou ele se transforma em um Deus, né? E Hegel tem essa polaridade. Nós nunca sabemos se ali quem está falando é um filósofo ou é um profeta que se autodiviniza. Essa tensão. Porque eles estão inconformados com o limite. Mas o limite não é ruim, ele é próprio da natureza humana. A natureza precisa para se determinar, para dizer o que ela é. Porque senão há limite, eu não posso nem dizer o que é. Não existe mais o exercício da filosofia. Por isso que a filosofia moderna vai descambar, por exemplo, em Nietzsche, que com muita razão chega à ideia do Übermensch, o supra-homem, o além-homem. O além-homem é esse homem que tenta romper com os limites da própria humanidade. Mas ao romper com os limites da própria humanidade, ele transgride a natureza humana e torna-se um não-homem. O super-homem, o supra-homem de Nietzsche, o Übermensch nietzschiano, não é mais homem, né? E é curioso que Nietzsche tenta transgredir a natureza humana através da valorização do dionisíaco. Você se lembra? Nós falávamos em outra aula do problema do dionisíaco, do apolíneo. Ele barbariza, ele supervaloriza a barbarização. Porque as paixões, elas visivelmente não. Aparentemente não conhecem limites, né? Quanto mais eu me entrego às minhas paixões, mais desenfreadas elas ficam. Curioso, né? Aí você vê Nietzsche, por exemplo, que foi um fracasso em tudo aquilo que era dionisíaco, né? Ele foi um fracasso como soldado, foi um fracasso como chefe de família, foi um fracasso como namorado. Em tudo que ele fez que exigiu uma carga dionisíaca, ele fracassou, curiosamente. Mas voltando a Platão, essa é a importância do ser como determinação. E para eu chegar a esse ser como determinação, eu tenho que alçar voos dialéticos cada vez maiores. Sim? Então, para eu alçar esses voos mais altos, eu tenho que ter conhecimentos mais altos. Só que chega um momento que a própria natureza humana, a própria natureza carnal do homem, material, sensível, disforme, desarmônica, contingente, chega a um determinado ponto que ele dali não vai conseguir passar, né? Aí nós entramos naquele paradigma dos filósofos sofistas, do Gorgias, não sei se você se lembra, que ele dizia, eu não posso conhecer a verdade. Isso eu não, né? Isso. Mesmo se eu puder conhecer a verdade, eu não posso, aliás, não existe verdade. E mesmo se existe verdade, eu não posso conhecê-la. E se mesmo se eu puder conhecê-la, eu não posso traduzi-la. E isso ele disse baseado em quê? Nisso? Exatamente, é um paradoxo ridículo, né? Se não existe verdade, o que está dizendo é mentira. Então, não tinha nem por que dizer isso. Não tem nem por que dizer isso. O ceticismo é um pensamento que, se for levado em prática, elimina o próprio agir humano.
Porque o cara que fala que é verdade não existe, a coisa mais coerente que tem que fazer é calar a boca e ir embora para casa. Aliás, nem ir embora para casa, porque ele não pode acreditar que a casa é dele. Então, esse era um paradigma muito forte entre os gregos, porque tem um fundo ontológico verdadeiro. Porque, de fato, para eu investigar algo, eu preciso conhecer este algo. A dialética pressupõe isso, né? Se eu não conheço algo, eu não posso investigá-lo. Parece um paradigma realmente verdadeiro, né? Então Platão tenta resolver esse problema de maneira, ao meu ver, belíssima. Ele disse: beleza, ok, a dialética ela existe, ela é verdadeira, mas esse problema ele é um pseudo-problema, porque na verdade eu só posso como é que eu digo? Se eu não conhecesse a verdade, eu não poderia extrair esses princípios dialéticos dos quais eu estou falando. Então é necessário que realmente eu tenha antes conhecido aquelas realidades supremas das quais eu estou versando. Ligadas delas. Isso. É preciso que antes eu tenha conhecido aquilo. Ele tem num dos seus diálogos o exemplo de ele pega um escravo analfabeto e apenas com indução por método dialético ele faz com que o escravo resolva um problema geométrico matemático complexíssimo, uma das várias decorrências do teorema de Pitágoras. E ele mostra: olha, eu não ensinei nada para esse menino. O menino não sabia nada disso. Ninguém havia ensinado-o antes. Mas ele chegou a essa conclusão. E por que ele chegou a essa conclusão? Só por uma única via, segundo Platão. Essa via é que a minha alma, antes, já havia contemplado essas coisas supremas. Então, a minha alma, ela não conhece as coisas, ela relembra as coisas das quais ela já havia conhecido. É uma solução filosófica. Aí nós entramos em um segundo problema. A dialética vai até certo ponto. A partir desse ponto, eu não posso traduzir dialeticamente certas realidades. É necessário que haja um concurso de uma outra força, uma outra forma de traduzir essas coisas das quais a minha alma se lembra, mas o meu corpo, por tender ao mal, por tender às coisas contingentes, não consegue articular dialeticamente. E aí volta em Platão, com uma beleza enorme, o mito. Aí volta o mito. Não sei se você se lembra, mas no início do curso sobre filosofia pré-socrática, Filosofia não é para derrubar o mito. exatamente. A filosofia, ela nasceu... o Tales, ele viu que aquele discurso mitológico, aquilo que as pessoas falavam, já não satisfazia mais as pessoas, então ele tentou buscar, com o uso da razão, certas verdades mais sólidas, né? Só que ele não abriu mão do uso do discurso mitológico. Ele usou ainda, por falta de uma outra ferramenta mais apropriada, né? Só que, à medida que a filosofia socrática ia evoluindo ou involuindo, como preferem alguns, os filósofos perderam o uso do discurso mitológico. Foram perdendo gradativamente. A chegar ao ponto que as pessoas começaram a falar dos elementos em si mesmos. Porque Tales não falava da água. A água era uma linguagem poética, era uma metáfora. Mas quando você chega lá em Empédocles, o cara está falando de pau, pedra, fogo, e, né, literalmente, ipsis literis, né? Ou seja, o uso do mito foi perdendo-se, até chegar nos sofistas, com a linguagem retórica, o uso da dialética. Tem aspectos positivos, claro, mas perdeu-se de vez. Em Platão, a importância do mito volta. Só que o mito platônico não é um mito lendário, é um mito religioso. Nós falávamos no encontro do grupo de pesquisas do último sábado,
professor Givaldo falou muito bem, o mito platônico é uma religião, mas não é uma religião salvífica, ela não salva, ela é uma religião filosófica, é uma religião de conhecimento, né? Platão, ele foi pitagórico durante uma época, né? Ele estava em contato com as religiões órficas, nós falávamos no início do curso. Ele sai, ele vê incoerência e cria a própria escola. Isso, ele sai e cria, exatamente. Só que então ele tem uma veia religiosa ali muito forte. Então ele demonstra que o discurso religioso, ele não está em confronto com a filosofia, ele relembra o projeto inicial ali, né? Só que talvez com uma força muito maior que a do Tales. O Tales apenas usa como método, né? E ele já fala do mito mesmo. Fala, olha, até onde a filosofia vai, a filosofia vai até um certo ponto, e até aquele ponto entra em curso a ajuda do mito. O mito ajuda a dialética.